sejam multiplicadas. Antes de começar, eu gostaria de fazer algumas pequenas colocações para que nós tenhamos um panorama claro daquilo que eu vou tratar aqui nos próximos 40 minutos. A primeira consideração que eu faço é que nós estamos no tempo, aproximadamente 1480 anos da Reforma Protestante. E pensando nos irmãos que talvez nunca tiveram contato com esse tempo, eu vou fazer a palestra 3 momentos de explanação distintos. No primeiro momento, eu vou fazer uma contextualização histórica. Considerem, por exemplo, que aqui entre as minhas duas mãos nós temos esse período do tempo. Então nós temos o início da igreja em Atos e a Reforma Protestante aqui. Nós não podemos simplesmente analisar o último trecho da história para buscarmos respostas. E, portanto, considerando o objeto de análise, como colocou o declínio da igreja antes da Reforma Protestante, é fundamental que nós examinemos toda a história, dentro do possível, é claro, para que nós consigamos identificar as origens de tantos desvios ao longo da história. Outra colocação que eu faço, irmãos, é que nessa explanação histórica eu não vou me preocupar em fazer análises teológicas, análises bíblicas, eu simplesmente vou fazer um relato histórico do que aconteceu. Talvez algumas coisas que eu vou citar aqui chamem a atenção dos irmãos, coisas que possam parecer absurdas demais. Entretanto, eu reservei para o final da palestra um tempo em que eu vou trazer algumas avaliações bíblicas daquilo que durante os 40 minutos aqui nós vamos examinar. E por fim, eu não tenho tanta intimidade com o microfone assim. Então, se os irmãos perceberem atrás que está ficando baixo, me sinalizem que eu posiciono melhor aqui o microfone. Então, a partir de agora, 40 minutos, irmãos, vamos lá. Os irmãos sabem que nós temos estudado aqui o livro de Atos registra a fundação da igreja cristã. E alguns fatos, em especial, nos chamam a atenção quando estudamos os declínios da igreja e o crescimento da igreja no livro de Atos. Eu vou citar 2 delas rapidamente. Primeiro, Atos capítulo 9, nós temos a conversão daquele judeu que perseguia a igreja, Saulo de Tarso. Em Atos capítulo 10, nós temos a famosa visão de Pedro em Jope. São eventos que marcam a expansão do cristianismo para os povos, além das fronteiras do Israel antigo. E é interessante pontuar isso, irmãos, porque nós conseguimos identificar, avaliando esse cenário, que, como tem sido pontuado aqui nos cultos de domingo, a perseguição veio sobre a igreja. Logo nós adentraremos nessas avaliações das perseguições. E considerando que os líderes estavam presos, José até trouxe uma avaliação na última pregação que ele fez. Quem fez com que o evangelho crescesse no primeiro século foi, primordialmente, os livres cristãos, comerciantes, artesãos, que, em razão de não estarem encarcerados, tinham livre trânsito pelas fronteiras do Império Romano. E um outro ponto interessante de ser citado aqui, em Atos capítulo 13, nós vemos sobre a igreja de Antioquia, Antioquia da Síria. Era uma cidade de suma importância nos domínios do Império Romano, era uma cidade em que havia um grande fluxo de pessoas, em razão de ser uma cidade tida como uma cidade de importância comercial na época, e tanto os que para lá iam, como os que de lá saíam, tinham contato com o Evangelho. Nós temos lá em Atos capítulo 3 a citação de Barnabé, por exemplo. Barnabé era natural de Chipre, entretanto ele tinha um trabalho lá na igreja de Antioquia, e Paulo e ele se associam amando o Espírito Santo, está registrado em Atos capítulo 13, e iniciam a primeira viagem missionária. Barnabé primo de João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Então, feitas essas colocações, irmãos, passemos aqui por uma segunda etapa nessa avaliação histórica das primeiras perseguições que ocorreram sobre a igreja. Inicialmente, os judeus não convertidos, como nós temos estudado aqui, foram aqueles que perseguiram os cristãos. Inicialmente, nesse primeiro momento, nós não temos uma perseguição empreendida pelo Império Romano. Isso acontecerá ao longo da história. É nesse tempo da primeira perseguição, século I ainda, que nós temos a morte do primeiro cristão, o primeiro mártir, Estevão, registrado em Atos 6 e 7. Nós temos também a morte de Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João, também apóstolo, que morreu pela ação de Herodes, uma espécie de tentativa de agradar o povo judeu da época. E muitos outros fatos que o tempo não nos permite expor aconteceram nesse tempo. Interessante é que por volta de 49 ou 50 depois de Cristo, o então imperador chamado Cláudio, ele edita um decreto e expulsa os judeus dos domínios de Roma. E é interessante porque é um historiador chamado Suetônio, um historiador romano, que nos seus escritos
ele retrata que essa expulsão se deu porque os judeus estavam instigados por um tal de Creso. E há consenso entre os historiadores que Creso, na verdade, é uma referência a Cristo. Tratou-se simplesmente de um erro ortográfico de Suetônio. E é interessante que lá em Lucas 18:2 nós temos a confirmação bíblica desse ato do imperador Cláudio, esse ato de expulsão dos judeus. Tanto é que nessa expulsão, Priscila e Áquila, judeus, eles saem de Roma e se associam a Paulo futuramente na cidade de Corinto. Em 54 d.C., o famoso Nero torna-se imperador de Roma. E Nero era um homem extravagante, era um homem arrogante, era, por assim dizer, um grande fascínora, era um homem que não titubeava. Quem se soerguia como uma mínima ameaça ou tinha ideias contrárias a ele era assassinado. Nero fica 10 anos no poder. Em 64 d.C., nós temos o famoso incêndio de Roma. Esse incêndio começou no ano 64, em 18 de julho, durou 6 dias e 7 noites. Meus irmãos, talvez você já tenha tido contato com estudos sobre Nero, sobre o incêndio a Roma, mas não há um consenso histórico, e eu explico. Há alguns que afirmam que Nero foi aquele que dolosamente trouxe o incêndio a Roma, desejoso de constituir um tributo à sua própria arrogante extravagância e construir nas ruínas de Roma Nerópolis. Não há certeza disso. Há outros que dizem que a estrutura precária da cidade foi a grande causa do incêndio a Roma. Fato é que o incêndio veio. E é interessante que nesses 10 anos de governo de Nero não havia uma aprovação do povo. Primeiro, porque eram imperadores, né? Não havia um voto democrático. Em segundo momento, porque eram homens completamente arrogantes, voltados para si, não valorizavam Roma, o crescimento da cidade, o desenvolvimento do povo. E aí começou-se a conjecturar naquele tempo, pelos próprios habitantes de Roma, que Nero era o grande culpado pelo incêndio. E há um fato interessante: Roma, nessa altura da história, tinha 14 bairros, são também chamados de regiões. 10 foram atingidos pelo incêndio, 3 foram completamente destruídos. E os 4 bairros que sobraram, 3 desses bairros eram densamente povoados por cristãos. E considerando essas acusações que pairavam sobre Nero, ele então acusa os cristãos de terem sido os grandes responsáveis pelo incêndio a Roma. Como ele tinha o domínio, o poder, Nero edita um decreto no ano 64 e autoriza que se comece a perseguição aos cristãos. E aí, meus irmãos, coisas terríveis acontecem, coisas terríveis. Eu vou resumir, em razão do tempo, a principal crueldade que se fazia com os cristãos a mando de Nero. Os cristãos eram presos, amarrados a postes, besuntados de piche e queimados vivos. Literalmente, muitos cristãos iluminavam as noites tenebrosas de Roma, iluminavam os jardins do imperador. Eu queria ler aqui brevemente um registro histórico sobre a morte de um desses cristãos a essa altura. Ele era discípulo de João e se chamava Inácio de Antioquia. E há, meus irmãos, se vocês procurarem, farto material que conserva os testemunhos desses grandes homens de Deus indo para a morte. Prestem bem atenção no que esse homem disse. Esse homem disse o seguinte: meu amor está crucificado, sou trigo de Deus e os dentes das feras são de moer por meio das chamas, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. E esse homem morreu queimado. É um grande testemunho para todos nós, certamente. Em 98, meus irmãos, depois de Cristo, depois de Cristo, Domiciano sobe ao poder e Domiciano ele determina que se preste culto ao imperador. Literalmente as pessoas tinham que se dobrar diante do imperador. Evidentemente, ao se negarem os cristãos, eles entravam numa espécie de lista de pessoas malquistas por Roma. E evidentemente, sob o domínio do imperador Domiciano, a partir de 98, novas perseguições aceleram contra os cristãos. Alguns eram mortos, como eu citei aqui o exemplo do Inácio de Antioquia. Outros, como João, eram exilados. Fato é, meus irmãos, que não havia liberdade para a prática do cristianismo nessa altura da história. As pessoas eram perseguidas e simplesmente eram perseguidas porque criam o Evangelho e porque desde Nero já havia um mau desejo, já havia um incentivo completamente doloso, deturpado a persegui-los. E aí nós adentramos no século II.
Resumindo, meus irmãos, no século II, meus irmãos, considerando essa realidade de perseguição aos cristãos, surgem muitos boatos sobre os cristãos. Um deles é que os cristãos eram canibais, e as pessoas afirmavam isso com base na ceia do Senhor. Considerem um cenário de perseguição, considerem que no cenário de perseguição mentiras, boatos surgem, de modo que a essa altura da história, com os cristãos sendo perseguidos e boatos sendo levantados. E lembrem-se do que eu havia pontuado no início, quando eu citei a igreja de Antioquia. O cristianismo, pela graça de Deus, se expandia exponencialmente. Nós tínhamos uma situação posta: perseguição, advinda perseguição, boatos, deturpações, e uma igreja que crescia. Então, somado a esses fatores, uma realidade que a igreja começou a enfrentar era um inchaço de pessoas que aderiam ao cristianismo, mas que de fato não eram pessoas regeneradas. Nessa altura surge a primeira grande heresia da igreja, o gnosticismo. Eu vou resumir muito aqui o que é gnosticismo para os irmãos entenderem. Os gnósticos, eles têm ideias advindas do platonismo, e eles negam a divindade de Cristo porque creem que a matéria é má. Então, na concepção gnóstica, oriunda das ideias de Platão, Jesus não poderia ser 100% homem, 100% Deus. Porque como Deus haveria de se tornar matéria, que na concepção deles era algo deturpado, era algo imperfeito. Platão cria em duas dimensões. Por exemplo, para Platão, esse púlpito aqui seria um reflexo imperfeito de um púlpito perfeito no campo das ideias. Eles pensavam a realidade desse modo, resumidamente. Então surge o gnosticismo, e um dos principais apoiadores do gnosticismo naquela época, de um gnosticismo um pouco mais evoluído, era um herege chamado Ário. Ele era de Alexandria. Alexandria estava no norte da África, no Egito. Então, a essa altura da história, a igreja se une para defender a sua fé, se une para combater os falsos ensinos, se une para posicionar de fato: olha, nós, igreja cristã, cremos nisso. E aí surge o famoso credo apostólico. Eu devo pontuar aqui, antes de lhes apresentar o credo apostólico, creio que alguns irmãos devem ter conhecimento dele, que durante o tempo do primeiro século, os cristãos, eles começaram a reconhecer, como inspirados por Deus, o livro de Atos, as cartas de Paulo, os evangelhos, e começou-se, além da Bíblia já constituída do Antigo Testamento, a formar-se o cânon do Novo Testamento. Embora seja esse um processo longo, eu não vou pormenorizá-lo aqui porque nós não temos tempo, mas vou apenas pontuar que isso começou a acontecer ao longo da história. Então, a igreja se uniu, e essa união da igreja foi para afirmar aquelas pessoas qual era a crença principal da igreja, considerando essa realidade de perseguição, de deturpação, o que era de fato a crença apostólica. É nesse tempo, então, que surge o credo apostólico. Credo é uma palavra em latim, significa simplesmente eu creio. Eu vou ler aqui para os irmãos que não conhecem as palavras do credo apostólico, entendidas como uma afirmação de fé daqueles crentes do tempo do segundo século. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Talvez chame a atenção dos irmãos da Igreja Católica, né? Católica é uma palavra grega que significa universal. Cata, junto, polos, todo. E o nosso problema é com o romanismo. Nós somos católicos, a nossa fé é universal. O nosso problema é com a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Mas nós somos crentes que subscrevem a doutrina apostólica e a doutrina católica, da universalidade do Evangelho. E aí, irmãos, dentro dessa afirmação de fé da igreja, a igreja tem uma pequena conquista, apesar da perseguição. E a conquista é consolidar, em termos de aceitação, dentro de todo o povo cristão, majoritariamente, que era a verdadeira doutrina. Então nós temos aí no segundo século, tendo em vista essa perseguição, uma afirmação de fé, uma constituição de um credo, e também uma afirmação de qual era o cânon daquela igreja, porque já estava sendo formado ao longo da história. Nós então adentramos aqui
no final do terceiro e do quarto século, e eu destaco aqui dois imperadores terríveis para a história do cristianismo, os dois com a letra D, Décio e Diocleciano. O imperador Décio, ele incentivou também a perseguição aos cristãos como um movimento mais sistematizado, como um movimento apoiado na estrutura do Império Romano, usando a espada de Roma, usando os recursos de Roma, etc. E o Décio, ele determinou que se confiscassem os bens cristãos e também que os cristãos fossem perseguidos. Alguns eram destinados, como eu já contei aqui, à morte, de modos terríveis. Outros eram exilados e teriam benefícios políticos dentro do território do Império Romano. O imperador Diocleciano, ciente do poder da palavra de Deus, ele tentou destruir a Bíblia. Ele tentou destruir a Bíblia porque ele cria, como Roma era politeísta, que a crença dos cristãos vinha enfraquecer Roma, que de fato era soerguida, se estabelecia dentro de crenças politeístas. Então ele tenta tomar essa iniciativa, entretanto, pela graça de Deus, ele não tem tanto êxito assim. E aí, meus irmãos, lembro, estou aqui ao chegar, mas está fazendo um resumo histórico, e é um resumo histórico, é o resumo do resumo do resumo. Mas eu estou seguro que os irmãos que nunca tiveram contato conseguirão ter ciência do surgimento e das causas embrionárias que resultaram na necessidade de reforma no século XVI. Então, continuamos aqui. Constantino foi um imperador que, depois de 3 séculos, ele sobe ao poder. E lembrem-se do que eu havia dito no início. Eu não vou aqui fazer avaliações teológicas, nem muito menos avaliações bíblicas nesse momento, porque eu vou lhes falar agora de um fato curioso a respeito de Constantino. Esse fato está registrado, e se os irmãos quiserem ler, basta pesquisar em Eusébio de Cesareia. Eusébio foi o primeiro historiador cristão da igreja. Ele estava empreendendo, por meio do militarismo, uma tentativa de tomar o controle do império, e ele estava já vitorioso em algumas batalhas, se dirigindo a Roma, que era a capital do império. E em 312 depois de Cristo, na ponte Mílvio, Constantino vê ao pôr do sol de 27 de outubro as letras X e P do alfabeto grego, que são as iniciais do nome de Cristo em grego, e ele vê essas duas letras entrelaçadas em uma cruz, e ao lado dessa imagem ele vê uma inscrição em latim que significa: com este sinal vencerás. Estou aqui apenas dizendo de um registro histórico de Eusébio, e é um registro confiável. Não vou fazer mais comentários aqui a essa altura para isso, irmãos. Fato é que Constantino tem essa visão, manda os seus comandados estamparem nos seus escudos esse sinal, sai para a batalha e vence a batalha, e Constantino se torna imperador de Roma. Em 313 depois de Cristo, um ano após essa tomada, Constantino ele edita um documento chamado Edito de Milão, e nesse documento Constantino então assegura a tolerância e a liberdade ao mundo cristão. Antes, esses anteriores 3 séculos, perseguido por obra do Império Romano, entenda, por um decreto, por um ato legal do Império. Em 324, meus irmãos, Constantino ele se torna oficialmente imperador sobre todo o Império. Ele havia conquistado Roma em 312, mas como o Império era muito grande, leva-se algum tempo até que ele consiga derrotar aqueles que ainda se mantinham fiéis ao imperador anterior, a Diocleciano. E aí nós temos um fato curioso, meus irmãos, a respeito de Constantino. Constantino, ele se auto-intitula, em 324, bispo dos bispos. O próprio imperador faz isso. E aí nós temos uma situação muito interessante. Nós tínhamos uma igreja perseguida, mártires, pessoas que se reuniam em catacumbas, pessoas que evitavam ao máximo o destaque em razão das perseguições empreendidas pelo Império. Constantino sobe ao poder, se autodeclara bispo dos bispos, e nós temos uma mudança repentina no cenário do cristianismo, em que o imperador é também o líder da igreja. E pensem vocês como seria fácil muitas pessoas a essa altura, com medo de serem perseguidas, caminharem para o cristianismo sem nenhum tipo de conversão verdadeira. Isso seria lógico de deduzir.
Considerem esse passado, considerem que os cristãos eram malquistas, simplesmente o imperador diz: agora o cristianismo é livre, eu sou cristão e eu sou líder da igreja. É lógico nós identificarmos isso. Isso aconteceu. Muitas pessoas que não eram cristãs verdadeiras, e eu lhes direi por quê, começaram a inchar o corpo da igreja. E aí surgiram novas práticas que não eram aprovadas pela palavra de Deus, como queima de incenso nos cultos, como os pregadores se vestindo de modo completamente distinto da massa. E é lógico, nós deduzimos isso também. Pensem vocês, não, essa igreja aqui é a igreja do imperador, tem que ter pompa, tem que ter luxo. Esse era o pensamento que circunscrevia a avaliação que eles faziam naquele tempo. E isso foi colocado em prática. Quando Constantino ele sobe ao poder e ele se auto-intitula bispo dos bispos, isso acontece com a igreja. Então as pessoas também do império, aqueles que tinham grande influência, eles se associam a Constantino e querendo, por assim dizer, que tem uma maneira para o imperador entrar no posto para a igreja, para a mesma fé de Constantino. É interessante, irmãos, que alguns historiadores depois dizem, e logo aqui nós conseguiríamos ver porque quando a gente não tem hábito, né? Eu estou aqui e eu estou achando que está bom, mas eu coloco aqui, eu vejo que vocês estão escutando bem melhor, meus irmãos. Ele, tempos depois, as pessoas vão dizer que ele era um ariano, e logo aqui nós veremos por quê. Então nós temos aqui agora essa mudança no terceiro século. Que mudança? O cristianismo era perseguido, os cristãos eram mortos, eles se escondiam em catacumbas por conta da perseguição. Quando Constantino sobe ao poder, nós temos um cristianismo não mais perseguido, um imperador que era líder sobre o império e sobre a igreja, e muitas pessoas que caminharam para a igreja com medo de serem perseguidas, importando muitas práticas do paganismo da época, como eu já citei aqui, por exemplo, a queima de incenso. E aí, meus irmãos, nós temos dentro da conduta política de Constantino outro fato interessante que eu devo pontuar aqui, porque esse fato nos auxiliará logo aqui para frente. Constantino, ele acreditava que a cidade de Roma em si, considerando sobretudo a destruição que o incêndio causou, não era mais uma cidade digna de ser a sede do império. E aí no ano 326, Constantino ele busca uma nova sede para o império. Ele se desloca lá para o Oriente, onde hoje é a moderna Turquia, e é uma cidade lá chamada Bizâncio. Constantino conquista Bizâncio e denomina, rebatiza Bizâncio de Constantinopla, cidade de Constantino. E aí, nessa altura, o Império Romano ele tinha duas capitais, no Ocidente, Roma, e no Oriente, Bizâncio. A reforma e esses desvios teológicos, que logo em breve eu vou lhes apresentar, sucederam majoritariamente aqui, na antiga Roma, no Ocidente. A Igreja do Oriente é a Igreja Ortodoxa. Hoje, por exemplo, é a Igreja Copta, né? Rússia, Sérvia, a Turquia. Vocês já devem ter escutado sobre a Igreja Cristã Ortodoxa. Os ortodoxos, eles vêm lá de Constantinopla. E há muitas diferenças teológicas com os católicos. Vou falar uma, a título de curiosidade. O bispo lá é chamado de patriarca, mas nós não vamos avaliar o que aconteceu naquele lado do globo, porque não tem relação direta com o que aconteceu em termos de declínio da igreja e culminou com a reforma protestante. Pois bem, irmãos, dentro dessa influência de Constantino, era muito fácil que as pessoas, ao convencerem o imperador de suas ideias, instituíssem novas doutrinas da igreja. Como ele era o bispo dos bispos, não havia um estímulo necessário, um estímulo sincero a discussões teológicas, a busca pelo conhecimento, ao combate de heresias. As pessoas simplesmente convenciam o imperador do que elas pensavam em termos de verdade e de fé, e isso, se fosse agradável, se o imperador subscrevesse, isso tornava-se então realidade prática, teológica da igreja daquele tempo. E isso aconteceu. Eu havia citado aqui o Ário de Alexandria. Pessoas que subscreviam o arianismo, e eu expliquei que o gnosticismo é bem semelhante. Ele negava, por exemplo, a divindade de Jesus. Eles começam a discutir muito com os cristãos que subscreveram o credo apostólico. E aí surge uma controvérsia na história da igreja. Surge, pela proposta de Constantino, então, um concílio. Um concílio era uma reunião da igreja para debater teologicamente as proposições dos arianos versus as proposições dos cristãos apostólicos, que subscreviam o credo apostólico. Isso acontece
convocado por Constantino em 325 depois de Cristo. Ele convoca esse concílio geral da igreja, debate-se a respeito dessas propostas e formula-se um novo documento, uma nova afirmação de fé, que era chamada de Credo Niceno. Lembrem-se, credo significa eu creio, então é a palavra em latim, como eu já havia dito. Então eles reafirmam aquilo que era aceito como doutrina, era uma doutrina verdadeira e coerente, segundo as verdades bíblicas lá pelo credo apostólico. Eles reafirmam o credo apostólico e editam o credo niceno, que é, por assim dizer, uma evolução do credo apostólico. Meus irmãos, nós não temos tempo para que eu leia. Eu vou ler só a introdução dele, para os irmãos perceberem algumas diferenças. O credo niceno valoriza mais a pessoa de Jesus, em razão dos arianos, com essa origem no gnosticismo, combaterem justamente a divindade de Jesus. Vou ler algumas palavras do que eles documentam. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido do Pai, antes de todas as coisas, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e por nossa salvação. Ele desceu do céu e se fez carne pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, e se tornou homem. Percebam que há uma distinção entre aquelas palavras do credo niceno, justamente por esse contexto daquela época, esse contexto de falsos ensinos, falsas doutrinas, e sobretudo por essas heresias que eram propostas. Primordialmente, o que estimulou o credo niceno foi essa controvérsia com os arianos. Só que, como eu lhes disse, se convencesse o imperador, novas doutrinas eram aceitas. E pensem vocês que o imperador, ele poderia pensar humanamente nos seguintes termos: bom, eu quero manter-me imperador em Roma, eu quero a paz. Então, se os arianos me procurarem, eu talvez vá subscrever o que eles estão dizendo aqui, vou passar a mão na cabeça deles, porque eu quero que o meu reino, o meu domínio seja um domínio pacífico. E isso aconteceu. Os arianos perderam os debates teológicos dessa controvérsia no Concílio de Niceno, procuraram a Constantino, convenceram Constantino das proposições heréticas deles, e Constantino então os repatriou para a igreja, porque nesses tempos em que eles haviam promulgado o Concílio de Nicéia, esse documento, os arianos haviam sido expulsos da igreja. Entretanto, meus irmãos, a igreja ela saiu vitoriosa em razão de manter a verdade. Aqueles que haviam feito o credo, eles não arredaram o pé. Nós cremos nisso, essa é a verdade que nós cremos de acordo com a palavra de Deus, e isso foi mantido. E nós então entramos em um outro imperador chamado Teodósio. Teodósio, ele subiu ao poder em 379, e em 381 depois de Cristo, essa controvérsia entre arianos e cristãos permanecia. Ele convoca um novo concílio na cidade de Constantinopla, lá na cidade que Constantino havia fundado. E pela graça de Deus, meus irmãos, reafirmou-se as palavras do credo niceno, reafirmou-se a heresia dos arianos, e ele editou um documento chamado Edito de Tessalônica, e aí sim o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. E há grandes mudanças, meus irmãos, porque quando ele faz politicamente esse ato, isso quer dizer que o poder de Roma, o dinheiro de Roma e a espada de Roma estavam a serviço do cristianismo. E nesse tempo, eu devo pontuar mais uma vez que as heresias elas haviam aumentado, porque os arianos saíram da igreja, e quando eles saíram, a influência má deles contaminou a muitas outras pessoas. Considere o que eu havia falado: pessoas incharam a igreja, não eram verdadeiros convertidos, então facilmente, tentando tornarem-se um ajuntamento de pessoas com alguma relevância, eles subscreviam o que os arianos subscreveram. Então as heresias continuaram ao longo da história. Irmãos, eu vou fazer algumas outras pontuações rápidas aqui, para nós agora adentrarmos na segunda parte aqui da minha palestra, sobre os exemplos práticos desses desvios doutrinais, desse declínio da igreja. Uma pontuação: foi Teodósio que oficializou aquela divisão que eu havia dito entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E aí sim, começou-se a haver uma distinção mais profunda entre essas duas capitais de Roma e entre as igrejas que estavam localizadas nessas duas capitais de Roma. Em 410 depois de Cristo, Roma cai sob invasões bárbaras, e aí, estou resumindo muito a história, esses desmembramentos de Roma
vieram a se tornar reinos, vieram a se tornar povoados, e muitos anos depois, o que hoje nós chamamos de Europa tornou-se a moderna Europa. E foi nos tempos dessa tomada de Roma que a instituição da igreja que estava em Roma se manteve unida. Lembrem-se que havia uma forte influência entre Estado e igreja a essa altura da história. E é nesse tempo, no início do século V, no ano 401, que um homem, auto-intitulado Papa Leão I, se auto-intitula Papa. A palavra Papa significa pai, sobre toda a igreja, e também ensina muitas coisas como infalibilidade papal e outras coisas que daí surgiram. A história continua, meus irmãos, e a formalização da divisão entre as igrejas como a igreja ortodoxa e católica romana, isso se dá no chamado Cisma do Oriente, no ano de 1052 depois de Cristo. Mas isso foi simplesmente um reconhecimento que as igrejas já caminhavam separadas, tanto em termos de doutrina, prática, como em termos até de influência sobre a sociedade naquele tempo. E aí, então, adentra-se a Idade Média, e nós temos eventos importantes na Idade Média. Nós temos, por exemplo, o surgimento do Islã. Maomé, ele tem uma visão do anjo Gabriel, e talvez muitas pessoas pensem que o islamismo é uma coisa antiga, né? Não, não é. O islamismo data do século VII, ano 601, que começa essas visões de Maomé. Depois nós temos o Sacro Império, Carlos Magno, nós temos também as Cruzadas, outras heresias, tentativas de reforma. Os irmãos aqui vão trazer os pré-reformadores, isso está nesse tempo da história. E nós temos também outras convulsões sociais e importantes movimentos, como o movimento renascentista. O renascentismo era um movimento de cunho cultural e filosófico que tentava voltar aos clássicos. Então, acabou que, de algum modo, ele estimulou, por exemplo, a volta às línguas originais da Bíblia. E, nesse tempo, traduções foram estimuladas. Isso auxiliou Lutero na tradução e outros, como Wycliffe, dentro do trabalho que eles faziam, John Huss, o próprio Savonarola, que eram pessoas que hoje nós chamamos de pré-reformadores na sua labuta, na sua tentativa de afirmar a verdadeira fé. Pois bem, até aqui o que nós vimos? Vimos um resumo histórico, e eu acredito que até aqui os irmãos tenham conseguido identificar pelo menos alguns pontos que contribuíram para o declínio da igreja ao longo do tempo. Faço uma pergunta: ficou claro, está claro até aqui? Deu para assimilar as coisas, irmãos? Mãe não mente, mãe deu para assimilar? Então ali é a minha referência, se falou, está falado. Pai também não. Então agora, irmãos, eu vou adentrar aqui nessa segunda parte da palestra nos exemplos práticos do declínio da doutrina da igreja ao longo desse tempo. Vamos lá. No ano de 593 a.C., um papa chamado Gregório I, ele estabeleceu a doutrina do purgatório. Em 786 foi estabelecida a veneração da cruz, de imagens e relíquias. E aqui eu vou fazer uma explicação rápida. Havia uma distinção naquele tempo entre a massa e as pessoas que traziam a palavra de Deus. Via-se as pessoas que traziam a palavra de Deus uma espécie de evolução intelectual, de capacidades, outras que os distinguiam da massa comum. Então, eles buscaram estimular a fé dessas pessoas de algum modo. E esse modo foi o que a igreja autorizou em 786, essa veneração. A ideia por trás disso era, por exemplo, uma pessoa dessa massa: olha, quando eu ver uma imagem de Paulo ou de Pedro, isso vai despertar a fé dele para que ele ande como esses homens andaram. A ideia por trás da constituição de imagens dentro do culto vem disso. Essa foi a ideia. Contudo, nós sabemos, meus irmãos, que o coração do homem é corrompido. E o homem acabou achando que aquelas imagens em si eram deuses, eram poderosos, e se afastaram daquilo que a Bíblia nos ensina, da centralidade em Cristo, sobre sermos obrigados, porque Deus nos mandou em Êxodo 20, a prestar culto e não nos dobrarmos diante de imagens. Continuando. A venda de indulgências em 1190 depois de Cristo, por um papa chamado Clemente VI, a canonização daqueles que haviam morrido foi decretada pelo Papa João XV em 1995. E apesar do tempo, tem alguém marcando aí, irmãos? Eu não estou marcando, não preciso falar aí, irmão.
Falta? Então, acho que vai dar tempo aqui. Irmãos, eu vou ler isso daqui. Eu tirei isso da Bula Unigênis. Bula era como o resultado das deliberações dos papas eram apresentadas, eram as bulas, e essa é de 1343. Olha o que esse papa escreveu sobre essa doutrina, a doutrina das indulgências. Esse daqui eu vou ter que ler, presta atenção. O Pai Santo constituiu com ele um grande tesouro para a igreja militante, querendo enriquecer seus filhos com tal tesouro, de modo que os homens o tivessem em reservatório infinito, para que os que dele se aproveitem sejam feitos participantes num campo, mas confiou-os aos fiéis para ser administrado fielmente por meio do bem-aventurado Pedro, portador das chaves do céu, e de seus sucessores como vigários na terra. Vigário é representante, para causas convenientes e razoáveis, quer para a remissão total, quer para a remissão parcial do castigo devido a pecados temporais, quer em geral, quer em particular, como eles entenderem que seja útil diante de Deus, e para ser aplicado misericordiosamente àqueles que são verdadeiros penitentes e confessantes. Sabemos que essa riqueza para o tesouro recebeu um incremento, prestem atenção nisso aqui, recebeu um incremento dos méritos da bendita Mãe de Deus e de todos os eleitos, do primeiro até o último homem. Nem se deve temer que esse tesouro diminua, ou seja afetado de qualquer modo, tanto por causa dos méritos infinitos de Cristo, como porque mais e mais homens são atraídos à justiça como resultado de sua aplicação, e assim sempre aumenta o total dos méritos. Vou tentar explicar isso aqui de maneira bem rápida. Cria-se, por meio desse decreto, dessa bula, que Jesus e aqueles que depois de Jesus vieram, e eram pessoas aprovadas por Deus, Maria, Pedro, etc., tinham constituído no céu méritos. E havia, por assim dizer, um reservatório de méritos nos céus. E aqueles a quem os líderes, que eles chamavam de detentores das chaves dos céus, entendessem que era digno de perdão, poderia ser perdoado. A ideia de vender perdão vem dessa ideia. Só que eles não haviam falado que o perdão você alcança confessando os seus pecados, 1 de João 9, e que isso é gratuito, porque o sangue de Cristo faz os justos diante de Deus. E começaram então a vender esse perdão, e as vendas foram aceleradas no século XVI e no século XIV. Havia um tesoureiro da igreja chamado Johann Tetzel, e ele tinha uma frase que ficou muito famosa nos tempos da Reforma. Ele dizia: esse homem, a moeda cai tilintando no cofre e uma alma sai voando no purgatório. Eles afirmavam isso e vendiam esse perdão de pecados ao povo. Bom, vou ler aqui mais detalhes, meus irmãos, uma pontuação. Todas essas referências são de fontes oficiais, tá? Vaticano e bulas e documentos históricos. Eles criam, por exemplo, na regeneração batismal, que o batismo por si só pode salvar a pessoa, sem que seja de fato, sem que haja de fato para a pessoa um arrependimento verdadeiro. Preste atenção aqui, isso daqui eu retirei do Concílio de Florença, ocorrido no século XV, e isso está lá nos documentos do Vaticano, item 1213 da Confissão de Fé. Prestem atenção. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo batismo nós somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Eles afirmavam isso naquele tempo. Fato é que durante muitos anos, muitas dessas práticas elas foram incentivadas e colocadas de fato em vigor. E os irmãos sabem, pelo menos eu presumo que saibam, alguns irmãos aqui, que o ato contra a reforma protestante foi o chamado Concílio de Trento. E o Concílio de Trento ele veio para afirmar muitas das verdades que ele já cria antes da reforma, como marca de distinção da fé romana. Então, lá no Concílio de Trento, eles afirmavam certas coisas que já eram praticadas ao longo da história. Vou citar 3. O Concílio de Trento, e eu li aqui, isso data de 796 depois de Cristo, ele oficializou a adoração de relíquia, ele oficializou a doutrina do purgatório e a pena de indulgências, e ele afirmou ser maldita
a doutrina da justificação pela fé mediante a graça. E o termo que eles usam é que seja anamatizado. Pois bem, queridos, caminho agora para as nossas conclusões e aplicações práticas aqui. Primeira delas, nós lemos lá na primeira de Paulo a Timóteo 3,12: na verdade, todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. O diabo, os anjos caídos do diabo, eles amam disseminar o erro teológico. Tem-se uma ideia, né, irmãos, oriunda aí de Hollywood, que o diabo, aquele diabão vermelho com um par de chifre, um tridente na mão, nada mais mentiroso que é isso. A verdade é que ele está por aí, está disseminando o erro, está incentivando as pessoas a andarem longe da verdade. Isso é afirmado pela primeira de Timóteo, capítulo 4, verso 1. E sabe de um fato: quando o erro ele é combatido pela verdade bíblica, ele não prevalece, simplesmente porque a mentira é mentira e a mentira não pode prevalecer. Se eu chegar para vocês e falar assim: olha, meus irmãos, todo mundo tem que comer 10 quilos de capim para ser salvo, basta vocês abrirem a Bíblia e verem que eu sou um louco se eu estivesse afirmando isso aqui na frente. E assim é ao longo da história. Quando as pessoas examinam a verdade cresce e se destaca porque é a verdade. Eu falo isso, irmãos, porque o que resta aos mentirosos, incentivados pelo seu coração caído e pelo diabo, é perseguir, é matar. E louvado seja Deus, porque a morte não pode calar o testemunho desses cristãos ao longo da história. E Paulo, em Romanos 12, 21, ele nos conclama a vencer o mal pelo bem. Por mais difícil que seja, esses homens morreram, meus irmãos, e venceram o mal pelo bem. Como eu disse aqui, Inácio de Antioquia, queimaram vivo. Apocalipse 3:21, lembremos dessa promessa: o vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. E lembremos também das duras palavras do Senhor Jesus em Mateus 10:33: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Fato é, irmãos, que há um falso ensino, e eu vou chamar aqui de teoria da prosperidade. Não é nem digo de chamar de teologia, eu já estou caminhando aqui para o finalzão. Teoria da prosperidade. Ó, meus irmãos, crente morre doente, crente morre perseguido, crente sofre acidente aéreo, crente morre assassinado. Nós temos no meio cristão uma falsa ideia de que crente não sofre, de que crente, no final eu vou entender. Nem sempre a gente vai entender, meus irmãos. Vocês acham que esses homens entenderam enquanto estavam sendo perseguidos? Não, mas entenderam na eternidade, quando estavam nos braços do Senhor Jesus. Colocação segunda, sobre a nossa responsabilidade hoje. Meus irmãos, nós somos muito responsáveis. Pense, nós vivemos num país, as portas estão abertas, nós podemos ir aqui, ali, acolá, falar de Jesus. Nós não somos perseguidos, a Bíblia está escrita, as verdades estão confirmadas. Nós cremos em toda essa verdade, há excelentes materiais, Bíblias de estudo, livros, etc. E muitas vezes, ainda que a boa doutrina esteja consolidada, nós lançamos o nosso tempo no lixo e vivemos uma vida inútil. E saibam, meus irmãos, não há nada mais terrível do que chegar ao final da vida e saber que nós tomamos um caminho errado. As falas de Jesus, quando cita o fim dos tempos, diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso, apartai-nos de mim para o fogo eterno. Tem muita gente que vai enganar no inferno, vai enganar. Vocês acham que uma pessoa que comprou perdão de pecados foi ou não foi? Eu acho que foi. Agora eu não conheço o coração dela, mas talvez crendo. E aqui está uma outra aplicação minha, meus irmãos. Eu vou citar aqui Romanos 10:2. Paulo está escrevendo essa carta e ele está fazendo uma afirmação de que os judeus eles eram zelosos, mas sem entendimento. Ele escreve assim: porque dou testemunho a favor deles dos judeus, de que tem zelo por Deus, mas sem entendimento. E aqui eu faço uma outra aplicação. Não adianta nós sermos sinceros. As pessoas podem sinceramente ir para o inferno. Eu posso, como eu falei aqui, olha, meus irmãos, sempre comer 10 quilos de mato para nós sermos salvos. E viver a minha vida assim: ó, você tem que comer 10 quilos de mato, tem que comer. Se não comer, ninguém é salvo. E assim é com tantas heresias, e as pessoas subscrevem isso e vivem a vida assim, tendo a verdade bíblica. É só pegar e ler, o Espírito Santo ele vai te iluminar, meu irmão. E as pessoas não disserem isso. Nós não precisamos ter fé apenas, nós temos que ter fé na verdade. É a verdade que salva, a mentira não salva. E nós então precisamos dedicar o nosso tempo a aprender a Bíblia,
Meus irmãos, tem muitas coisas importantes na vida. O próprio Senhor Jesus disse: não os pés que eu utilizo do mundo, mas os livros do mundo. Nós temos que trabalhar, sim. Nós temos que estudar, sim, mas nós temos que andar com Jesus, o bem mais precioso que eu e os irmãos têm na nossa alma. E não vale a pena, meus irmãos, nós lançamos ela no lixo, atrás de tantas coisas que podem parecer brilho aos nossos olhos. Nossa, que coisa bacana. Nossa, não é não. Bacana é andar com Jesus. Bacana é poder ir de peito empinado para a morte e não negar Jesus. Isso é que é bacana, isso é que é legal, porque isso tem um peso eterno. Eu tenho certeza, como aquele rico no inferno, meus irmãos, que os grandes brilhos da terra, quando a pessoa planta lá no inferno, ó, acabou, não tem esperança, é eterno, está aqui, não tem mais saída nenhuma, bate o desespero, e aí? Hebreus 2:3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu queria, aqui, em atos da extrapolei, mas 1 minuto, fazer uma conclusão rápida, meus irmãos, ou então 2 minutos, vai ser rápido. A primeira delas é que os solas da reforma, né? Sola gratia, sola fide, sola Cristo, sola Deo Glória e sola Escritura, foram afirmações que os reformadores fizeram depois, não os reformadores em si, mas homens que vieram depois deles, como uma tentativa, assim como foram com os credos, de sistematizar o que foi a reforma. Então a reforma foi uma afirmação da Escritura como única regra de fé e prática, uma afirmação de que apenas a fé e a graça, a fé em Jesus e a graça salvam, a Deus seja dada toda a glória. Foi isso, os solas da reforma. Isso não foi um produto da reforma, foi um produto futuro da reforma. E uma outra coisa que eu falo também, irmãos, nós também devemos considerar que ser reformado significa apenas que nós temos a reforma protestante do século XVI como um referencial de fé. Isso não nos torna melhores que os outros, isso nos faz também ter comunhão com os outros. Não somos só nós que somos crentes em Jesus, há tantos outros irmãos que não subscrevem a reforma protestante, são crentes em Cristo, são empenhados no trabalho de Cristo, que têm boa fé, boa doutrina, simplesmente não subscrevem as verdades que foram afirmadas pelos reformadores, sobretudo Lutero, né, e os que vieram depois dele, nos tempos da reforma protestante. Nós não devemos idolatrar os reformadores, apenas humildemente reconhecer que foram homens usados poderosamente por Deus, simplesmente isso. E também, meus irmãos, nós devemos, em detrimento disso, reconhecer os erros que já foram cometidos na história. Eu acho que, apesar de ter sido bem resumido, pelo menos eu espero em Deus que ficou claro as origens embrionárias, envolvimento de Estado e Igreja, influência de um único homem. Lembrem-se, no Novo Testamento, Paulo construía presbíteros. Lembrem que Mateus 18, quando Jesus incentiva a administração do irmão em falta, são 2 ou 3. Então há um apelo, um ensino para que as decisões sejam conciliares e não sejam decisões partidas de um único homem. Queridos, nosso Senhor Jesus seja dada toda a glória. Eu espero que foi um grande desafio resumir tantos anos de história em 40 minutos, mas eu espero que, assim, os irmãos que nunca tenham tido contato, nunca tiveram contato, consigam discernir, resumidamente, é claro, o que foi a reforma, pontos importantes ao longo da história, desvios importantes. E, evidentemente, eu tenho aqui material, eu fiz um material, se os irmãos quiserem, eu dou, sei que Hugo estão completamente disponíveis e capacitados, como José e os irmãos para responder dúvidas que os irmãos porventura tenham. Se quiserem me procurar, fiquem à vontade. Eu não sou infalível como o Papa, então se eu não souber, eu vou estudar e vou informar os irmãos. Assim, também creio que é à disposição dos irmãos, viu, irmãos? Agradeço muito o tempo, a atenção e o convite. E muito obrigado, meus irmãos. Louvado seja Deus pela reforma protestante do século XVII.